Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2024. Nesse terceiro trimestre, nós estamos estudando o livro do profeta Daniel, a história de Daniel e seus amigos na Babilônia. E a lição de hoje, a lição de número 2, traz o tema Como viveremos na Babilônia. Nesta lição, nós iremos estudar a vida, a conduta de Daniel na Babilônia e como nós podemos extrair aplicações para a nossa vida hoje na Babilônia moderna, que é a cultura atual. Lembrando que você pode ser um assinante do ebdeemfoco.com e sendo um assinante do ebdeemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista com imagens de qualidade prontos para serem usados. É isso mesmo, seja um assinante do ebdeemfoco.com e tenha slides da revista CPAD 100% baseado na revista e com imagens de qualidade prontos para serem usados. Lembrando que nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. E você, como assinante, pode baixar todos eles na plataforma ebdeemfoco.com. Nós temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para você. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Então acesse o site ebdeemfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp 94, é o DDD 984092869. Vamos então para a nossa ministração. O texto principal da lição se encontra em Jeremias, capítulo 29, verso 7. Esse texto é retirado de uma carta que Jeremias escreve, por ordem de Deus, para os judeus que estavam no cativeiro babilônico. E os judeus escrevem para Jeremias perguntando como eles deveriam viver na Babilônia. E o profeta então responde, ordenado por Deus, dizendo: aí na Babilônia vocês devem procurar a paz da cidade onde vocês estão morando, orar por ela ao Senhor, porque na paz da cidade em que vocês estão, vocês também terão paz, que é um princípio básico, Se o ambiente onde nós estamos não é um ambiente hostil, então nós estaremos seguros. Mas se o ambiente é hostil, então nós seremos perseguidos. E nesse caso, era para que o povo ali na Babilônia buscassem a Deus, mas não forçassem a saída da Babilônia, porque o tempo ainda não havia acabado. O resumo da lição, nós temos: o crente fiel pode habitar na Babilônia, mas a cultura da Babilônia não pode ter domínio sobre ele. Ele pode estar na Babilônia, mas ele é a luz na Babilônia, o sal na Babilônia. Ele é a diferença na Babilônia. Ele mora na Babilônia, mas a Babilônia não ocupa o seu coração. O texto bíblico desta lição se encontra em Daniel capítulo 1, verso 1, 2 e 3. Apesar do texto ser bem pequenininho, eu não vou aqui me deter no texto por uma questão de tempo, mas você faz aí a leitura deste primeiro capítulo de Daniel. Inclusive, lembrando que esta lição tem 4 tópicos, então ela é bem grande. Provavelmente nós vamos ter aqui 1 hora de ministração ou bem perto disso. Vamos então para a nossa introdução. Ao chegarem à Babilônia, os jovens hebreus se depararam com um mundo novo e uma cultura completamente distinta de sua terra natal. O novo é sempre algo que desperta o interesse, especialmente dos jovens.
né? Certamente foi um choque de realidade e uma pressão muito grande para Daniel e os seus amigos que estavam ali. Não só Daniel e os 3 amigos, né, Ananias, Azarias e Misael, mas com certeza outros jovens judeus também foram levados nessa leva. Esses são os protagonistas, né, os que são citados na Bíblia, mas muitos jovens estavam ali sem nenhum protagonismo, mas jovens judeus tementes a Deus. E certamente aquele mundo novo chamou muita atenção deles. E isso é normal. Os jovens são chamados a atenção por coisas novas. E é por isso que o marketing, a internet está sempre criando uma coisa nova para manter especialmente os jovens conectados, cativos e até escravizados. Por isso, jovens, o professor deve explorar isso com os seus alunos nesta classe de jovem, para eles terem cuidado com aquilo que é novo. Muito cuidado com o que é novo, porque o que é novo sempre vem com uma roupagem muito interessante, propondo satisfazer aquela necessidade que você tem, mas nem sempre é uma coisa boa. A civilização babilônica, desenvolvida na região da Mesopotâmia, destacava-se em diversas áreas, ficando famosa por ter estabelecido a primeira legislação escrita, conhecida como o Código de Hammurabi, né, que é o código mais famoso, o código escrito, o primeiro código escrito, e também um avanço moral e de justiça social muito grande também para aquela época. No entanto, era dominada pelo paganismo e pela imoralidade. Por isso, é um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus. Dentro desse ambiente repleto de desafios culturais e morais, como Daniel e seus amigos deveriam viver. Eu até destaquei aqui esta preposição entanto, né, que é uma designação de oposição, porque no slide anterior, vou até voltar ao slide anterior aqui para vocês verem, o slide anterior, que nós estamos vendo aqui na tela, está fazendo uma grande referência à Babilônia. O que ela era algo novo. A Babilônia era uma civilização avançadíssima. Coisas belíssimas construídas na Babilônia. Era um centro da existência humana que era maravilhoso. Inclusive, vamos ver daqui a pouco, né, a arquitetura, a arte, a cultura babilônica era algo extraordinário. Entretanto, era dominada pelo paganismo e pela imoralidade. Nós vemos isso no mundo de hoje. A internet, por exemplo, é belíssima. A mídia, o que eles apresentam são imagens maravilhosas. Entretanto, ou no entanto, uma designação de oposição, apesar de toda a beleza, é dominada pelo paganismo, pela imoralidade, e por isso é um símbolo bíblico de um sistema reprovável diante de Deus. Nesse caso, falando do tempo que vivemos, da pós-modernidade que vivemos, apesar de tudo que se mostra nas redes, apesar de tudo que se fala, dos discursos que são feitos, das narrativas que são feitas, não passam de engodo. A realidade é como a Babilônia. Pode ser bonito, pode ter uma aparência interessante, um bom discurso, mas ainda é algo pagão, imoral, perverso e que Deus abomina. A presente lição nos permitirá compreender que a maneira como eles encaravam a cidade, mantendo-se fiéis aos princípios que aprenderam em Judá, desempenhou um papel fundamental na construção de um testemunho sólido ao longo de sua jornada no exílio. Eu destaquei aqui as palavras maneira e encaravam, né? Que o texto está dizendo. A maneira como eles encaravam, né, a visão de mundo deles, a cosmovisão deles, ajudou eles a ter um testemunho sólido
ao longo de toda a jornada no exílio. Ou seja, a forma como eles viam a vida, a forma como eles enxergavam o mundo, ajudou eles a permanecerem fiéis. Sabe, isso aqui é muito importante, irmãos. E o professor deve explorar isso com seus alunos. A cosmovisão de mundo, né? A visão de mundo que os cristãos, especialmente os jovens de hoje, qual é a cosmovisão que você tem? Qual é a visão de mundo que você tem? Daniel e seus amigos viam o mundo na perspectiva do Deus de Israel. A partir de que lente você enxerga o mundo? A partir das lentes da Taylor Swift, do Michael Jackson, da Ana Castela, dos funkeiros brasileiros, da Madonna, do Cristiano Ronaldo, do Messi? A partir da lente, de qual lente você enxerga o mundo? Daniel e seus amigos enxergavam o mundo a partir das lentes do Deus de Israel. Um Deus santo, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que exige santidade e fidelidade das pessoas que o servem. Daniel e seus amigos permaneceram fiéis porque eles enxergavam o mundo a partir do prisma, das lentes dos olhos de Deus, da sua palavra. Primeiro tópico: a chegada de Daniel e seus amigos na Babilônia, deportados para uma terra estranha. Os judeus foram deportados para o exílio babilônico em 3 levas, 605, 597, melhor dizendo, e 586 a.C. No primeiro grupo estavam alguns israelitas de origem nobre, usando uma estratégia comum na antiguidade, né? Era assim, os conquistadores faziam assim. O objetivo de Nabucodonosor era treiná-los para ocuparem posições importantes e servirem ao reino dos conquistadores, né? E assim também Nabucodonosor, não só Nabucodonosor, mas os reis conquistadores, eles se familiarizavam mais com a cultura, com os costumes, religião, política dos conquistados, e facilitava a forma de governo, né? O que não era uma exclusividade de Nabucodonosor, mas da maioria dos conquistadores daquela época. Dentre os requisitos, esses rapazes deveriam ser sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Em outras palavras, eles haviam de ser fisicamente saudáveis, esteticamente bonitos, intelectualmente inteligentes e também dotados de cultura geral e de sabedoria prática para a vida no palácio. Que lista de qualidades! Olha, pode parecer absurdo, mas gente, nós vivemos uma geração de jovens especificamente, e nós estamos falando para jovens nessa lição, nós vivemos numa geração de jovens inúteis. Tem aquela velha história do jovem que nunca quer sair de casa, né? O jovem mimimi, né? Que só quer ficar em casa. Nós estamos nessa geração. Aqui na minha cidade, mesmo que seja interior do estado do Pará, né? Norte do Brasil, mas isso não é uma coisa só aqui do estado do Pará, mas aqui na minha cidade, por exemplo, muitas vezes você procura alguém para trabalhar numa empresa e sobra vagas, falta candidatos. Por quê? Porque não há nenhum tipo de qualificação. Não há nenhum tipo de qualificação e muitas vezes essas pessoas estão vivendo às custas de Bolsa Família, né? Que é uma forma dos governos de esquerda a mediocrizar a população, né? Fazendo os jovens dependentes de uma mixaria de dinheiro ao invés de proporcionar oportunidades, né? Agora, na minha época, a gente estudava porque estudar era legal, ser inteligente era legal, ler um livro era legal na minha época, né? Hoje não, hoje o governo dá R$200, o tal de pé de meia, para o jovem não sair da escola, né? Mesmo que ele não aprenda nada, né? Mesmo que ele fique lá bagunçando, vandalizando a escola, mas ele recebe R$200 para não sair da escola, porque ele fica na escola pelos R$200
e não pela necessidade de aprender, pelo conteúdo que ele precisa ter para ser um cidadão de bem, para ser um cidadão produtivo na sociedade. Né? Então, o mundo que nós vivemos, né, e os governos de esquerda gostam disso, de tornar as pessoas medíocres, né, para que assim eles possam governá-los melhor. E Daniel e seus amigos, Nabucodonosor procurou qualificações, porque o objetivo era usá-los como pessoas que ajudassem no progresso do reino, e não como meros dependentes, né? Não como meros escravos. Né? Os governos de esquerda e o governo brasileiro, hoje com o PT governando, é um governo de esquerda que deseja escravidão das pessoas, que as pessoas dependam dele e não tenham capacidade de empreender, capacidade de ter um bom emprego, capacidade de questionar o Estado. É isso que eles querem. Mas, jovens, percebam que essa é uma tática do governo. Deixar vocês medíocres, ignorantes e idiotas. Porque assim vocês serão uma massa fácil de controlar. Jovem Daniel e seus companheiros. Daniel fazia parte desse grupo juntamente com Ananias, Misael, Azarias e Azarias, né? Daniel descendia de uma família da aristocracia, talvez até mesmo pertencente à linhagem real de Judá. Isso, nós inferimos isso, né? Porque era comum, né? Era comum dos conquistadores fazer esse tipo de incursão, né? E mostrar o seu poder, levar os nobres, né, e os mais saudáveis, e depois ir fazendo os saques à medida que o tempo fosse passando. Assim fez Nabucodonosor. Nessa época tinham provavelmente entre 14 e 18 anos de idade. Você pode imaginar o que se passava na cabeça desses jovens. Eles estavam cheios de virtudes e sonhos, com grandes expectativas sobre o futuro em Jerusalém, e agora foram arrancados abruptamente da comunidade do lar, né? Quem dera os jovens do Brasil fossem como Daniel e seus amigos. Não estou dizendo da aristocracia, nem de uma linhagem real, mas cheios de sonhos, cheios de expectativas, né, que buscassem crescer intelectualmente para poder ter um futuro melhor e não ficar dependendo de Bolsa Família e pé de meia, que isso é ração. É uma forma de manter eles ocupados e serem escravizados por esses governos malignos. De uma hora para outra, suas vidas mudaram de percurso. Ainda que fossem piedosos e tementes a Deus, tiveram de enfrentar o sofrimento e a vergonha de serem levados como escravos de um rei ambicioso e cruel. De uma hora para outra, há uma mudança. Mudança é sempre uma coisa muito traumática. Mas às vezes a mudança é necessária, né? Mudança muitas vezes nos leva a patamares maiores, né? Nos leva a posições maiores, dependendo de como você encara isso, né? Daniel e seus amigos não tiveram tanta dificuldade de aceitar que eles estavam ali para um propósito maior, né? A terra natal havia sido devastada, os muros derrubados, o templo destruído, amigos e familiares assassinados por ocasião da invasão. Todavia não deixaram se abater pelas circunstâncias da vida, pois sabiam que tudo decorria da benevolência de Deus. Não era porque eles eram bonzãos que eles estavam vivos, mas porque Deus queria preservá-lo. Porque o sofrimento é natural, meu amigo. A gente nasce nu, como disse Jó. Nu saí do ventre da minha mãe, é nu que voltarei para lá. Ou como gostam de dizer as pessoas, a criança nasce chorando, né? Nasce chorando, nasce sem nada. Nasce no desespero, o sofrimento do justo. A história de Daniel e seus amigos nos faz recordar que os justos podem passar por provações. O sofrimento é uma parte comum da existência humana e não poupa aqueles que temem ao Senhor. Eclesiastes 9:2 diz: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao bom e ao puro como ao impuro. Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento, né? O próprio
Jesus diz lá no Evangelho que Deus é aquele que manda a chuva tanto para o justo quanto para o injusto, né? O sofrimento não é apenas uma coisa que acontece com pessoas más. Pelo contrário, até. Asaf, lá no Salmo 73, diz que ele olhou para os ímpios e chegou a sentir inveja porque ele via tanta estabilidade. Eles nem adoeciam, seus filhos estavam sempre saudáveis, seus gados não morriam e assim por diante. Mas depois, quando ele olhou um pouquinho mais, ele percebeu que o fim do ímpio é o inferno. Eis a diferença, né? O ímpio, ele pode até ter o seu momento de prosperidade, mas o justo também pode. Mas ele também terá seu momento de tristeza, assim como o justo também pode. A diferença é o final. O justo estará com Deus e o ímpio na condenação eterna. No Novo Testamento, Paulo e Tiago expressam essa verdade, né? Romanos 5, 3 e 4, Paulo diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência, a experiência, e a experiência, esperança. Nesse processo de esperarmos a vinda de Jesus, tribulações nos fortalecem. Foi com fundamento nesse tipo de entendimento que Daniel e seus amigos não ousaram reclamar de Deus, não buscaram vingança ou retaliação, mas procuraram ser canal de bênção onde se encontravam. Eu marquei aqui, eu destaquei fundamento e entendimento. Porque assim, gente, a gente precisa entender que quando você tem uma premissa errada, todo o resto vai ser errado. Se a sua cosmovisão é equivocada, a sua vida vai ser uma fatalidade. Se a sua visão de mundo é uma visão completamente torta, errada, a sua vida vai ser errada, torta. Entende? Se você começa uma coisa da forma errada, dificilmente isso vai consertar no meio do caminho. Sempre vai ter um problema. Então, fundamentados, né? Daniel e seus amigos fundamentados de que o sofrimento passa, todos passam por sofrimento, então eles não reclamaram. Eles simplesmente procuraram o melhor possível que poderiam ter. Embora novos, tinham a mente madura o suficiente para não adotarem uma postura de amargura e vitimismo. E isso é uma coisa recorrente, né, rapaz, nas igrejas, especialmente os jovens. Eu lido com um jovem aqui e, meu Deus do céu, o índice de vitimismo e amargura entre os jovens é uma coisa colossal, uma coisa sem precedente. Você não pode repreender porque se magoa, você não pode disciplinar, corrigir, porque senão entra em depressão, diz que não vai mais pisar na igreja. E o pior, os pais ainda ficam ao lado desses jovens mimados, amargurados, vitimizados, e que na verdade são pesos para a sociedade, peso para os pais, peso para a igreja. Ah, Mel, o que é isso? Que absurdo gente? Essa é a verdade. Isso é verdade. Nós vivemos uma geração de jovens medíocres, que se amargura por qualquer coisa, que se ofende por qualquer coisa, que é vítima de tudo, que ele nunca tem responsabilidade, que ele nunca é culpado por nada, é sempre o outro. Esse é o mundo que nós vivemos e que Deus tenha misericórdia dele. Não era o caso de Daniel e seus amigos. Segundo tópico, a imponente Babilônia, a capital imponente. Babilônia, localizada às margens do rio Eufrates, era uma cidade-estado rica e servia como um importante centro comercial entre o Oriente e o Ocidente. Os jovens possivelmente ficaram admirados com a sua grandiosidade. A maior da época, distante cerca de 1.500 quilômetros de Jerusalém, era uma metrópole impressionante, conhecida por sua suntuosa arquitetura. Era uma coisa suntuosa, né? Já usa a expressão aqui, suntuosa. Coisa magnífica, é óbvio, né? É óbvio, apesar de que esses meninos também, eles conheciam o templo de Jerusalém, né? O templo de Salomão, que era uma coisa extraordinária. Mas mesmo assim, eles com certeza se admiraram. É natural você se espantar com coisas novas, você se encantar com coisas novas. O que a gente tem que ver
qual é a fundamentação dessa novidade e qual é de fato, né, o valor dessa coisa nova, né? Então é importante. A cidade era cercada por uma forte e extensa muralha com milhares de torres. A sua cultura, como a atual, era orientada a imagens e a estética. Isso aqui é interessante. A cidade se fazia conhecer por seus luxuosos palácios reais e obras de arte, pátios e jardins, dentre os quais os jardins suspensos, assim reconhecidos como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era fácil alguém ser seduzido pelo luxo e opulência, como ocorre com a mídia odierna. Eu já falei isso no início, e aqui o nosso slide nos traz ainda mais essa ênfase, né? A mídia, a internet, a televisão, elas trabalham aspectos, o Instagram, por exemplo, trabalha aspectos que despertem em você aquela sensação de coisas extraordinárias. Quando você olha no Instagram, por exemplo, você vê aqueles chalés, né? No Brasil esses chalés, mas parece chalés europeus, né? Com aquela neblina, aquela coisa linda, com a imagem meio desbotada, meio avermelhada, pôr do sol, aquela coisa sensacional, extraordinária. São apenas luzes, são apenas formas de atrair você. Mas qual é a questão? Como que a gente se desvencilha disso? Eu falei agora há pouco sobre a cosmovisão de Daniel e seus amigos. Como eles enxergavam o mundo. Se você enxerga o mundo a partir de uma lente do hedonismo, do prazer, a partir de uma lente do luxo, da ostentação, né? A ostentação brasileira é uma coisa abjeta, nojenta, mentirosa, falsa. Os caras fazem vídeos dizendo que são ricos e nem são, só para poder cooptar pessoas ignorantes, para explorar essas pessoas. O mundo é assim, né? A gente pensa, o mundo seduz, os jovens estão sendo seduzidos. Daniel e seus amigos já foram tentados, já foram seduzidos por Babilônia, que talvez era até mais extraordinário do que o mundo que nós vivemos hoje. Mas por causa da visão de mundo que eles tinham, de enxergar o mundo a partir das lentes da palavra de Deus, a partir das lentes de Deus, então eles permaneceram fiéis. Nós só vamos conseguir ser fiéis se nós enxergarmos o mundo a partir do prisma, a partir das lentes de Deus, da palavra de Deus. Caso contrário, nós certamente seremos cooptados pela mídia, pela rede de internet e por tudo que o marketing oferece por aí. A ostentação da cidade. Toda a exuberância das obras arquitetônicas era uma forma de representar o poder do império. Nabucodonosor queria ostentar sua força e riqueza por meio de coisas materiais e de suas realizações, relembrando a fundação original da cidade. Os descendentes de Noé pretendiam construir uma cidade com uma torre tão alta que alcançaria o céu, usando tijolos e betume, uma espécie de pinche. Além de não terem consultado ao Senhor, o propósito era a fama e a falsa sensação de segurança sem Deus. Que é isso que o Instagram, as redes sociais, principalmente o Instagram, né, pesquisas, né, dados apresentam isso, que os filtros do Instagram propõem isso, o algoritmo do Instagram propõe isso, né, a fama e a sensação de segurança, de beleza. Os filtros do Instagram são coisas sensacionais, meu amigo. São coisas extraordinárias. Beleza, sabe? Coisa magnífica. Mentira, pura mentira. E as redes sociais fazem isso. E os jovens que não eram como Daniel e seus amigos, instruídos, que não enxergavam a vida a partir das lentes da palavra de Deus. Os jovens de hoje
não conseguem ver, não conseguem enxergar o mundo a partir das lentes de Deus. E por essa razão eles são sucumbidos, eles são cooptados, capturados, escravizados. Mas Daniel e seus amigos não, eles viam o mundo a partir das lentes de Deus. E quando eles olharam para a Babilônia, eles entenderam que aquilo era puro materialismo pagão, que não levaria eles a lugar nenhum, a não ser a destruição. Os homens usaram toda a inteligência que possuíam e a engenharia da época para construir um edifício simplesmente para a sua glória própria. Deus, porém, não se agradou do empreendimento e por isso confundiu as línguas e os espalhou pela terra, dando à cidade o nome de Babel. Deus não divide a sua glória com ninguém. E quando propuseram fazer algo que os mantivessem ali, naquele lugar, sem a dependência de Deus, Deus os espalhou na marra. Uma cultura pagã. Os babilônicos atribuíam grande importância à sua religião. Acreditavam que os deuses governavam todos os aspectos da vida, desde os assuntos cotidianos até os eventos cósmicos. Marduk, o seu principal deus, era considerado o patrônomo da Babilônia. Uma das principais portas da cidade era dedicada a Estar, a deusa da fertilidade, do amor e da guerra. Havia um templo dedicado ao seu culto, né? Sempre assim. As culturas pagãs quase que recorrentemente têm seu deus patrônomo, que geralmente é um deus homem, macho, né? E uma deusa que é uma deusa feminina, que é deusa da fertilidade, do amor, que não e os aspectos desse amor não é o amor ágape, né? Nesse sentido, é um amor eros, né? E da guerra. Por três motivos, esses deuses eram deuses da fertilidade, muito por causa da questão de que a comunidade, a sociedade era muito agrícola, né? Apesar de toda a tecnologia que eles já desenvolveram, mas eles eram uma sociedade muito agrícola. O amor, eles eram pagãos, e o amor aqui, entenda, no sentido eros mesmo, no sentido sexual. Então, eles eram uma sociedade pervertida e era Deus da guerra porque eles viviam em guerra constantemente, né? Então, era muito apropriado essas designações a esses deuses. A Bíblia apresenta a Babilônia por meio de suas características de idolatria e prostituição espiritual. A atmosfera da cidade era impregnada pelo paganismo e politeísmo e toda sorte de imoralidade, né? Apesar da beleza arquitetônica de toda a cultura, mas era isso que Babilônia era: paganismo, idolatria, crueldade, depravação. Terceiro tópico, a cultura e o espírito da Babilônia, o símbolo de oposição aos valores divinos. Biblicamente, Babilônia é tanto um lugar geográfico quanto a representação de um sistema reprovável diante de Deus e seus valores espirituais e morais, né? Babilônia representa mais do que um lugar historicamente falando, é uma visão de mundo, né? Uma visão de mundo onde tem deuses, onde o homem se sente Deus, onde a perversidade é algo natural, onde a ostentação, a opulência, a luxúria e o luxo também são naturais, completamente averso às perspectivas do Deus de Israel com a simplicidade e a pureza. Ainda hoje, o espírito e a cultura da Babilônia permeiam a sociedade, simbolizando rebelião e ideologias mundanas que confrontam a verdade divina. Exatamente isso, né? Apesar de toda a beleza da Babilônia, era isso: rebelião, o homem querendo ser Deus, né? Rebelião contra Deus, adorando outros deuses e tudo que eles bem entendiam como visão de mundo, ideologias, formas de luxo, de ostentação, prostituição e toda sorte de depravação havia naquela cidade. Assim é o mundo de hoje. O mundo de hoje é uma verdadeira Babilônia e nós precisamos olhar o mundo
enxergar a nossa existência a partir das lentes de Deus, para que nós possamos ser verdadeiros cristãos. Ela é uma metáfora para a idolatria, paganismo e toda falsidade religiosa, bem como símbolo da degeneração moral, inversão de valores, depravação e materialismo presentes no sistema político, cultural, midiático e econômico. Eu não tinha nem como eu destacar um termo aqui, porque todos eles representam tudo que Babilônia era, e ela representa o que a nossa sociedade hoje é: idólatra, pagã, de religiosidade falsa, degenerada, imoral, com inversão de valores, relativismo, depravação, materialismo latente, né, em todos os aspectos da sociedade. Tudo menos Deus. A relativização da verdade. A principal característica da cultura da Babilônia, com todos os seus reflexos, é a destruição da noção de uma verdade absoluta. Essa foi uma das táticas de Nabucodonosor, conforme sua religiosidade e visão de mundo. John Lennox, na obra Contra a Correnteza, cita o fato de o monarca ter levado os utensílios do templo em Jerusalém para a casa do tesouro das suas divindades na Babilônia. Aquilo que para os judeus era muito precioso, para ele não servia de nada. A distorção, a distorção daquilo que de fato é valoroso, enxergar apenas o que ele diz como valor. Assim é o mundo. O mundo olha para a nossa fé e diz que isso aqui é besteira, é alucinação. Que o que é de fato verdade é o naturalismo, o ateísmo, as ideologias de gênero, o movimento gaysista e assim por diante. É uma verdadeira deturpação dos valores divinos, da verdade absoluta que é Jesus. Para os hebreus, os objetos de ouro possuíam enorme valor espiritual, feito por artesãos que amavam a Deus, representavam uma relação do povo com o Senhor e apontavam para a sua santidade e glória. Contudo, ao serem transportados para a Babilônia, tais utensílios passaram a representar somente uma conquista de guerra, que da mesma forma que qualquer outro artefatos. Ou seja, o que é valoroso para mim não é valoroso para você. O que é de valor para você, para mim, não significa nada. Essa era a perspectiva de Nabucodonosor. A verdade de Israel não é verdade para mim. E está tudo bem. Mas nós sabemos que ele acabou tendo que reconhecer a grandeza do Deus de Israel. E um dia essa geração, a nossa geração, terá também que admitir que só Deus é o Senhor. Os símbolos projetados para indicar o único e verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra, foram postos no mesmo nível de símbolos de culto de outros deuses. Assim como Nabucodonosor estava rebaixando os valores e referenciais divinos absolutos, a sociedade pós-moderna tem transformado os tesouros espirituais em coisas sem valor divino, dentro do mercado religioso. É assim, meu amigo. Tem o cara, Natanzinho, o nome do cantor aí, sei lá se é forró, o que é que esse cara canta, tá lá num show, num show, cantando uma canção tida como gospel, que eu nem concordo que aquilo é canção gospel, aquilo é uma aberração gospel, mas enfim, é tido como uma canção gospel, triunfalista e tudo mais. E ele termina de cantar num show onde está todo mundo embriagado e sabe-se mais o que, e começa a cantar que naquela noite vai ter cabaré. Isso é o mundo de hoje, meu amigo. Aquilo que as pessoas cantam nos púlpitos das igrejas como tendo um valor espiritual, os caras cantam lá nos shows cheios de cachaça, droga e prostituição, como se não fosse nada. É o mundo de hoje. E tem gente que não se incomoda com isso. Esses crentes não conheceram Jesus. A religião que conduz à imortalidade. As falsas religiões, ao perverterem a verdade, são capazes de destruir valores, conduzindo seus adeptos
ou seguidores a um estilo de vida depravado. Essa verdade levou o apóstolo Paulo a advertir os cristãos sobre os perigos dos falsos ensinamentos baseados em heresias de perdição, pois levam à imoralidade e outros desvios de conduta. 2 Pedro 2, 13 e 14 diz: recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites, nos deleites da carne. São nódoas, são manchas, são eles máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério e não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza e filhos da maldição. Meu amigo, que adjetivação de Pedro aqui. Coisa absurda, mas é o que a pós-modernidade cultua na vida das pessoas, e as pessoas aceitam e veneram isso como um valor moderno. Atualmente é possível perceber a volta do paganismo em novas roupagens mais modernas e descoladas, ganhando espaço em filmes, séries, desenhos e jogos. É preciso cuidado com o conteúdo que você consome, pois as nuances desses falsos deuses antigos continuam presentes no mundo de hoje. Nós precisamos, e o professor deve explorar isso com seus alunos, entender que as sorrateiras mentiras, elas não chegam chutando a porta, elas chegam geralmente vestida de verdade, travestida de verdade, mas é mentira, né? Não pense que o diabo vai chegar chutando a porta. Não, ele vai entrar, como diz a Bíblia, com vãs sutilezas. Geralmente, uma mentira recheada de verdade. Uma meia verdade, que no final é uma mentira inteira. A gente precisa ter cuidado com isso. E a gente precisa ter cuidado com essa ideia do não tem nada a ver, não faz mal, o que tem, nem é pecado, né? Hoje em dia, gente, pelo amor de Deus, nós vivemos num mundo que é difícil, viu? É muito difícil. Eu não sei, professores, como é que vocês estão encarando, você que dá aula para jovem, lidera jovem, não sei como é que vocês estão encarando. Eu lidero os jovens aqui e é complicado. É complicadíssimo. A gente sempre trabalhou na igreja aquela ideia de que você não deve ser crente por medo. Agora nós temos uma geração que não tem medo, mas também não tem temor, né? Não tem temor nenhum. Não tem o mínimo de temor. Os jovens que eu conheço por aqui, a maioria, eles vivem como se Deus não tivesse nenhum tipo de... se Deus não se importasse com nenhum tipo de conduta maldita, maligna deles. Eles vivem tranquilo, tocam na banda, cantam na igreja, regem o conjunto, mas são pessoas lascivas, pessoas rebeldes, desobedientes, descompromissadas. Meu amigo, nós vivemos em um mundo que é difícil você liderar jovem. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus tenha misericórdia de você, meu caro professor, e de mim também, que sou líder e professor de jovem. Quarto tópico: vivendo e testemunhando na Babilônia. Apesar da Babilônia, meu amigo, meu irmão, professor, querido professor e professora, nós estamos na Babilônia. Mas a Babilônia é uma cidade para se testemunhar nela. Vamos lá. Lembra de uma parábola que diz 2 jovens missionários, pegaram um final de semana, 2 jovens missionários? Não, 2 jovens seminaristas. Pegaram um final de semana e foram acampar na praia. Quando eles chegaram lá, viu um monte de gente, porque eles pensaram que aquela praia era uma praia deserta, né? Chegaram lá, tinha um monte de gente. E olha só a perspectiva diferente dos dois. Um disse: acabou o nosso acampamento. Acabou o nosso sossego. Era pra gente acampar, orar, cantar, ler a Bíblia, mas esse tanto de gente não vai ter como fazer nada.
o outro já foi logo caçando os folhetos na mochila e dizendo: pronto, olha o tamanho do meu campo missionário. Então, meu caro nobre professor, você decide. Você está em Babilônia. Nós estamos em Babilônia. E aí? Nós vamos nos tornar pagãos? Ou nós seremos como Daniel e seus amigos? Por qual razão Daniel e seus amigos adotaram uma postura de serviço e responsabilidade dentro de uma cidade estrangeira? Porque eles viveram dentro da Babilônia, mas não deixaram a Babilônia viver dentro deles. Nós estamos aqui, não tem para onde correr. Nós fomos chamados. Se você está assistindo essa aula, uma aula longa, e você ainda está aqui assistindo, é porque você tem um chamado divino para cuidar de jovens. Então, meu amigo, não tem para onde correr, para trás nem para pegar impulso. Vamos para frente, vamos orar e ensinar a Bíblia para esses jovens. Nós estamos na Babilônia, mas a Babilônia não pode estar em nós. E nós vamos arrancar essa Babilônia de dentro dos nossos jovens, em nome de Jesus, com a palavra de Deus e muita oração. Aqueles moços conheciam as admoestações do Senhor por meio de Jeremias, pois como os judeus deveriam viver na terra, para onde seriam transportados, né? Então, conhecer a palavra de Deus faz toda a diferença. E é isso que nós temos que fazer, ensinar a palavra de Deus para a nossa geração. Eles deveriam constituir família, multiplicar-se e buscar a paz e a prosperidade da cidade. Deus estava dizendo que enquanto estivessem exilados, teriam uma vida normal e produtiva. Foram instruídos a dar bom testemunho e a contribuírem para o bem de toda a sociedade, não somente do seu próprio povo, né? E essa é a nossa responsabilidade, irmãos. Muito tempo, muitos cristãos viveram desligado da realidade com a perspectiva da eternidade. Mas a perspectiva da eternidade, a nossa certeza de vida eterna, de estar no céu, não deve nos desligar da realidade. Nós temos que estar aqui dando bom testemunho, ser bons cidadãos, escolher bons políticos na hora de votar, não vender o voto, nós estamos em ano de eleição, não fazer falcatrua, se candidatar, não fique comprando voto, mentindo, roubando, seja bom cidadão, você vai para o céu, nós iremos para o céu, vamos nos encontrar no céu, mas nós temos que ser bons cidadãos aqui também. Testemunhando no mundo. Enquanto lugar geográfico, Babilônia é uma cidade que representa a vida do cristão na sociedade. Vivemos em um mundo caído, dominado pelo pecado. Ainda assim, somos chamados a ter uma presença santa e fiel e abençoadora. A luz resplandece nas trevas. Meu caro professor, se o negócio está feio aí, se está tendo luta, é porque você está sendo útil. A igreja eleita do Senhor também está na Babilônia, sem se deixar ser dominado por ela. Afinal, embora o discípulo de Cristo tenha a cidadania celestial, vivemos como forasteiros nesta terra. Somos peregrinos e forasteiros, mas nós temos um dono e uma pátria. Nós não pertencemos à Babilônia. Faz parte da responsabilidade do cristão. Faz parte da responsabilidade do cristão zelar pelo desenvolvimento social, como sal da terra e luz do mundo, e mordomos de Deus, pois Cristo é soberano sobre toda a criação. Como eu acabei de falar, muita gente, pela perspectiva da eternidade, viveu desligado da realidade, mas não é assim que devemos viver. Nós temos responsabilidades aqui, então vamos assumir essas responsabilidades, começando como alguém que estuda a Bíblia, ora, se dedica a ajudar os jovens a conhecer Jesus e também na sua vida social, sejam bons cidadãos exemplares. Nossa conclusão: os jovens hebreus tinham conhecimento da maneira como deveriam se portar no exílio. Conhecimento é tudo, meu amigo, conhecimento é tudo, né? Já dizia lá o garoto bugiganga lá do desenho, conhecimento é poder. Em vez de buscar rebelião e vingança contra os captores, eles deveriam viver normalmente na cidade, buscando a sua paz e prosperidade. Ou seja, eles tinham que curar a Babilônia por dentro. Como aqueles jovens, vivemos exilados em um mundo que, embora tenha sido criado por Deus, está sujeito aos efeitos do pecado. Assim como Daniel
e seus amigos somos chamados a viver neste mundo, dando testemunho do nosso compromisso com princípios sólidos, mesmo quando confrontados com dilemas morais e pressões externas. E isso sempre vai ter, meu amigo. Isso vai ter. Dilemas morais, pressões externas, isso vai acontecer. Mas é como eu disse no início, se você enxerga o mundo pelas lentes da palavra de Deus, pelas lentes de Deus, então não há erro, meu amigo. Pode até ter pressão, pode até ter problemas, dilemas, mas não haverá desvio nenhum. Então é isso aí, chegamos ao final de mais uma lição. Você que usa o slide produzido pelo EBD em Foco aí na sua igreja, tira uma foto de você ministrando e nos envie para nossos registros. E acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. E é isso aí, na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Fique na paz do Senhor. Até a próxima.